Boa noite, Brasil! Armindo Esgorlon, CEO da SGA, mais um dia aqui ao vivo para o TI Estratégica. TI Estratégica é um movimento para valorizar o profissional de TI e o líder de TI. E hoje estarei aqui ao vivo com Pedro Vasconcelos, do Better Coffee, para a gente poder falar sobre o futuro que é flexível. Eu vou puxar o Pedro aqui para a gente poder começar a nossa live de hoje. E aí, Armindo, tudo bom? Boa noite, meu caro. Boa noite, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com a gente para bater esse super papo que tem tudo a ver com o nosso business também, falar sobre o futuro é flexível, também tem tudo a ver com o contexto de mundo que a gente está vivendo e o desafio das empresas. Eu tenho certeza, Pedro, vai ser uma conversa incrível que a gente vai bater aqui. Obrigado pela oportunidade aqui de estar online contigo, meu caro. Com certeza, Armindo. Brigadão, obrigado. SGA Tecnologia, grande parceira aí, cliente nosso, a gente está juntos aí. Conta com a gente, com certeza, igual você falou, isso aí é o que a gente ama falar. Vamos bater esse papo gostoso aqui hoje à noite e eu estou à disposição aí, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. O Pedro, que é um dos fundadores do Better Coffee, acredito que muitos dos que estão nos ouvindo aqui já conhece e já pôde experimentar também os serviços do Better Coffee. E ele vai contar mais para a gente o que é a trajetória. E para a gente já começar esse papo aqui, Pedro, você podia contar para a gente da sua trajetória, por onde você passou, por onde você começou, até chegar onde você está aí hoje. Claro, com prazer. Eu sou o Pedro, um dos fundadores, né, do Better Coffee. Sou aqui de Belo Horizonte, sou mineiro. Eu venho de uma família empreendedora, né, assim, desde pequeno. Meus avós tiveram empreendimentos, desde varejo, banco, supermercados, e a gente vem dessa veia empreendedora. Então, eu e minha irmã somos sócios, é uma curiosidade, Armindo, poucas pessoas sabem, mas nós somos irmãos também sócios. A gente tem um outro sócio que é o Eric Santos, fica em Portugal, que também a gente brinca que é o nosso irmão, não de sangue, mas é um irmão de vida, né? E a gente vem de uma família que no nosso almoço, nosso jantar é negócio. A gente fala desde pequeno em empreender, então a Roberta me puxou para esse mundo de tecnologia. Eu, com formação de engenheiro civil, comecei muito cedo já construindo algumas casinhas, cheguei a fazer meu próprio negócio de ter algumas casas aqui numa região perto de Belo Horizonte, que é uma cidade aqui do interior, fiz 12 casas, fiz meu primeiro empreendimento. Desde 12, 16 anos a gente acaba tendo, desde de vender bombom na escola, imã na escola, sempre tem aquele, sabe Arminda, aquela questão de os irmãos vão fazendo coisas juntos, e a gente trouxe isso muito da família. Com o passar dos anos, eu fui para essa área de engenharia civil, minha irmã começou a ir para essa área mais de tecnologia em 2008, 2007, 2009 mais ou menos, ela estava na Samba Tech, e ela sempre me falava, né, desse meio de startups, desse meio de tecnologia, mas eu sempre estava lá na obra, botina no pé e etc., fazendo um outro mercado, um outro interesse. Eu fui muito também, venho de um background de turismo, trabalhei muito tempo levando pessoas para Nova York, Orlando, Miami. Então, eu fazia viagens tanto para a Disney, né? Então, viagens como guia mesmo, turístico, da Disney, Orlando especificamente, como também das cidades Miami e Nova York. E eu fiz isso com muito prazer, então peguei muito também das experiências que eu tenho com gestão de pessoas, relacionamento, inteligência emocional, trouxe muito desse meu foco no turismo. Como eu disse, né, nossa família sempre nos incentivou muito, meu pai, minha mãe. Então a gente morou fora, então eu falo eu e Roberta, né? Então eu tive a experiência de morar 1 ano na Austrália quando eu tinha 16 anos, fazendo high school, então estudando mesmo, escola. Depois eu cheguei a ter uma experiência estudando já na Universidade de Engenharia Civil na Alemanha, onde eu aprendi o alemão também. E depois eu tive uma experiência no Chile, também de 6, 7 meses, já trabalhando. E foi também com a nossa primeira startup, eu vou contar um pouquinho aqui rápido, e já também em Santiago, com o objetivo de trabalho também do aprendizado da língua espanhola. E aí esses backgrounds, tanto da viagem, de turismo, né, da engenharia,
formou quem eu sou assim, hoje nessa área de mais operação, marketing e finanças dentro da empresa. Eu gosto muito de citar também, sabe, Armindo, assim, um pouco das minhas características, que eu sou muito ligado ao esporte. Muito questão de saúde, esporte, não só saúde física, mas mental também. Então, o interesse pessoal de buscar conhecimento, estudo muito, né, assim, de tudo que você pode imaginar em relação à neurociência, psicologia. Gosto muito de âmbito de evolução pessoal, como você ser uma melhor versão de você mesmo. E eu trago isso para o meu dia a dia. Então, eu já tive, desde pequeno, então já competi com bicicleta, com tênis, com judô. Teve uma competição com 3 anos que eu fiz que é relativa ao Ironman, né? Só que do Iron Bike, que é uma só de bicicletas. Já cheguei a ser campeão brasileiro de judô. Então, eu sempre trouxe no esporte um pouco do que eu... sempre trouxe no empreendedorismo um pouco do que eu fui no esporte e sou até hoje. Eu gosto de trazer isso. Isso me faz evoluir como pessoa. Então, buscando essas 3 grandes características minhas, esse é o Pedro. Esse forma o Pedro empreendedor, que em 2011 teve uma ideia louca com a irmã dele, que não tinha nada a ver na época. Eu vou contar com detalhe, Armindo, vai me travando aqui, mas é legal que é um bate-papo bem pessoal. Vamos lá, fica à vontade, Pedro. Super divertido já de escutar. Não, maravilha. Em 2011, a gente teve uma ideia, assim, chamava até Tell Me Tag, que era uma ideia, naquela época não tinha muito Snapchat, etc. Era você contar ideia para amigos através de snaps, né, de tags, desculpa. Você mandava uma imagem, uma tag, e ia contando uma história, tipo como se criasse um livrinho de história em quadrinhos. A gente foi numa empresa para ver como... A gente não é desenvolvedor, né? Eu e minha irmã temos background mais de business, não somos da área de produto mesmo, nem designer, nem desenvolvedores. Então, a gente foi atrás de uma software house e pessoas que podiam ajudar a gente com essa ideia. E aí eu lembro desse, só vou contar esse caso específico, eu lembro que eles mandaram uma conta para a gente, olha, vai custar 250 mil, 300 mil para desenvolver esse aplicativo, né? E aí, na época, 2010, 2011, era uma coisa muito nova o aplicativo, né? A iPhone tinha pouco tempo, e aí a gente acabou não seguindo com essa ideia. Fomos depois para uma startup na área de educação, que chamava Imparo, que era, basicamente, a gente criava um sisteminha para as pessoas colarem ou mesmo estudarem para as provas através daquele xerox, né, que todo mundo usa nas universidades, ou faltei a aula, onde é que eu vou ver aquela informação no caderno, ou mesmo no quadro. A gente criou um sisteminha que era para fazer isso, também não fomos para frente, essas ideias ficaram 2, 3 meses, 6 meses a gente validando, e a gente foi para a próxima ideia, que foi a terceira, a Tisdo. Na Tisdo já foi uma startup que a gente tirou do chão, levantamos investimento anjo, criamos um time, tivemos clientes como Globo, Três Corações, Ambev, onde era uma rede social que as pessoas podiam adicionar na sua lista coisas para fazer antes de morrer. Sabe aqueles livros, sabe, Armindo? 1001 cervejas que você tem que tomar, 1001 vinhos, 1001 lugares que você tem que visitar. Então surgiu dessa ideia, a gente se associou a 2 outros sócios que já eram da área de design e tecnologia, então a gente complementou, né, nossos skills para desenvolver o nosso projeto. E em 2013 a gente lançou, chegamos a ter, de 2013 a 2015, 200 mil usuários, mais ou menos. Tivemos alguns marcos, como esses de vender para algumas empresas. A gente fez o aplicativo do Meu Ibira, da Globo, né, que foi uma cópia, ou chamado aqui internamente de white label, né, do nosso aplicativo para o Parque Ibirapuera de São Paulo. E a gente ganhou como o melhor aplicativo de 2014 pela Apple Store. Mas tudo isso não representava um modelo de negócio sustentável e escalável, né? Você mesmo sabe, né, com startups, né, Armindo? A gente precisa ter esse modelo que seja escalável o suficiente para você globalizar e etc. E a gente, tudo que podia errar naquela época como empreendedores, a gente ainda erra, né? Todo empreendedor erra o tempo todo, por isso que a gente está sempre aprendendo. Mas tudo que podia errar de uma iniciação de uma startup, a gente errou. Então, a gente não focou num nicho, a gente desenvolveu muito produto antes de lançar para o mercado, mesmo para o comercial, né, para a gente fazer receita em cima dele. Então, a gente tinha um aplicativo maravilhoso, muita gente usava, mas não dava dinheiro. E aí a gente começou a ver que a gente virou uma empresa de marketing com um aplicativo. E as empresas contratavam a gente mais para fazer um marketing diferenciado, etc., do que, de fato, usar a proposta que a gente iniciou. Era muito bom que a gente ajudava as pessoas a realizar seus sonhos, né? Então, pessoas que emagreceram, encontraram parceiros, sócios, e vários casos desses 200 mil usuários, que é muito legal. Mas a gente viu que, olha, a gente tem que mudar um pouco, pivotar o nosso modelo. Foi aí que, em 2015, a gente entrou no programa de aceleração no Startup Chile, que é um programa de aceleração do governo do Chile.
já com a ideia do Be Your Coffee, a gente pegou a ideia do Tisdo e lá na época tinha vários conteúdos ou vários, a gente focava em várias categorias, né? Desde viagem, negócios, gastronomia, então eram várias coisas que eu podia fazer antes de morrer, né? A gente falou assim, não, vamos tirar tudo, vamos colocar só, conectar duas pessoas para tomar café ou cerveja, e aí se elas se encontrarem e tiverem um interesse em comum, elas vão fazer negócio. Então a gente fez um Tinder de negócios na época, daí vem o nosso nome, muita gente nos questiona, né? Mas espera aí, o Be Your Coffee mexe com espaço de trabalho, né? E você chama Be Your Coffee por quê, né? E aí surgiu dessa época, a gente falou, pô, vamos colocar duas pessoas para tomar café ou cerveja em bares, cafeterias e coworkings. Daí a gente entrou no mercado de coworking em 2015 para 2016. Em 2016 a gente fez um outro programa de aceleração aqui do governo de Minas Gerais, chamado CID, e um outro lá no Vale do Silício do Google, Google Launchpad, onde a gente ficou 2, 3 semanas lá, desenvolvendo também esse nosso negócio. E aí de lá para cá, 2016, 2017 até hoje, a gente criou uma plataforma de fato que resolve um problema real, que é o problema de encontrar espaços de trabalho. Então hoje a gente está disponível em mais de 160 cidades, 1.200 espaços como esse que eu estou aqui agora, até legal para mostrar para vocês aqui, é um coworking, né? Um espaço que tem desde cadeira compartilhada, que vocês estão vendo ali atrás, ou mesmo uma sala privativa, que você pode alugar sobre semana, por dia, por mês, ou uma sala de reunião. Então a gente começou a ajudar as empresas, a gente começou com o modelo B2C, sabe, Arlindo? E era um modelo que os usuários podiam ir no site comprar seu plano, acessar esses espaços, através de uma assinatura você tem todos os espaços. Depois a gente começou a vender para B2B, para as empresas, e aí escalar o negócio e crescer a equipe, levantando um outro investimento. Hoje um dos nossos sócios é o fundador do Booking.com, que é o Keith Cullen. E é isso, assim, resumidamente, minha história até hoje. Sou muito ativo nas comunidades, né, não só do São Pedro Valley, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas também do Startup Chile, pelo meu envolvimento que eu tive lá na época, o South by Southwest, que é um evento que eu apoio e sou um dos mentores lá de startups também. E, claro, hoje a gente está no Startup Lisboa também, em Portugal. Então, são comunidades que eu me envolvo aí, muito mais aprendendo do que ajudando, aprendendo todos os dias com os empreendedores que também estão nessas comunidades. Então, esse é um pouco do Pedro e um pouco do Be Your Coffee. Muito bom, Pedro. E eu queria entender, assim, no início do Be Your Coffee, nesse nicho de mercado que vocês começaram a atuar, que é do espaço de trabalho, não era tão comum a gente procurar, né, as pessoas procurarem esse tipo de solução. Como é que foi o desafio desse início? Vocês tiveram que passar por um processo de evangelização, de quebra daquelas barreiras, né, que as pessoas não entendem e aí não conseguem adotar, né, a solução, o serviço de vocês, e também como é que essa aproximação sua com as comunidades tem ajudado e tem influenciado, de certa forma, essa jornada empreendedora que você tem. Não, com certeza. Toda startup, quando lança, né, o início do produto, a gente acaba tendo uma dificuldade de tentar explicar para o mercado o que você já está colocando no mercado. Mesmo que você resolva um problema real, né, que as startups têm que resolver um problema real, muitas das vezes a forma como você está resolvendo, ela está tão à frente, eu vou contar um pouco do que a gente passou, que algumas pessoas ainda não conseguem entender. Então, exemplo do Uber mesmo, Airbnb, né? Então, quando o Uber lançou, você vai entrar no carro de um estranho, né? Você vai ir para casa de uma pessoa estranha, o Airbnb, né? Como que vai ser isso? Aí depois que as pessoas começam a adotar, você tem os early adopters chamados no mercado, depois você tem aquela fase que pula, Jumping the Chasm, né? Que a galera tem até aquele livro que eu indico muito, Chasing the Chasm, justamente que você pula aquele buraco de validação no mercado. A gente passou por isso, principalmente no início do Be Your Coffee, quando a gente só tinha o Gympass para coworkings, que era uma assinatura onde você abre o aplicativo, abre o site e você pode trabalhar de qualquer lugar dentro da rede. Só que muita gente questionava, mas espera aí, cada dia eu vou trabalhar de um lugar? Mas espera aí, eu vou abrir o aplicativo e posso hoje trabalhar perto de casa, outro dia estou em São Paulo, trabalho de lá. É exatamente isso. Não, mas e onde que está o meu escritório? Esse é o seu escritório. Você tem 1.200 escritórios. Não, mas eu quero ter o meu escritório com a minha logo. Onde que está? Então, naquela época, foi muito difícil. A gente falando de trabalho remoto. Hoje, a gente é uma empresa 100% remota desde o início, desde o primeiro dia. Nós nos apelidamos carinhosamente de nômades e a gente trabalha remotamente. Então, a gente falava, a gente trabalha remotamente, a gente está indo assim. E foi os primeiros clientes. Então, Gympass, eu lembro como o primeiro cliente B2B nosso,
que já entrou nesse modelo, aí depois foi vindo a Algarve, vindo a Basf, foi vindo outras empresas e provando que era possível você ter sim seu escritório, vamos dizer, fixo, privado, mas também ter escritórios distribuídos no Brasil. E aí, obviamente, por essa dificuldade do time do mercado, a gente viu que as empresas, é até legal contar, estavam também demandando sala privativa. Por mais que elas quisessem esse modelo híbrido, sala privada, no final das contas, é escritório. A pessoa, eu quero minha logo, eu quero minha sala fechada, eu quero meu escritório. E a gente começou a vender as salas dos próprios espaços de coworking da rede, como se fosse um booking.com de salas, né? E aí isso começou a crescer muito, né? A partir de 2018 até hoje, 2020, cresceu numa velocidade muito forte. E aí o produto que a gente chama de internamente Office Pass acabou ficando menos demandado, porque as pessoas também tinham uma dificuldade de educação. E o que a gente fez para aumentar essa evolução? A gente falou assim, todo mundo que fechar uma sala, que é algo que todo mundo entende, um escritório, uma sala, todo mundo entende, ganha o acesso à rede. Então a gente forçava e incentivava os colaboradores que estavam nessas salas a começar a andar na rede, a começar a usar a rede e, de fato, entender esse modelo híbrido. E aí agora, né, quando surgiu, né, a gente passou por essa questão da pandemia, etc., muitas empresas, primeiro, foram forçadas a questão do home office, né, a gente pode bater até um papo sobre isso, né, Armin? Questão do trabalho remoto, especificamente, e coisas que a gente falava que pareciam loucura, né, do anywhere office, trabalhar de qualquer lugar, etc., virou realidade para todo mundo. Então, todo mundo virou home office forçado, que é ruim na nossa percepção, mas é parte do trabalho remoto. Então, o home office é só uma camada do trabalho remoto, sabe? E aí a gente veio trazendo essa questão de educação do mercado, então não só PR, mas também educação de conteúdo mesmo, nossos clientes acompanhando de perto, e agora a gente está vendo uma demanda, um crescimento muito forte por esse modelo híbrido. Então a pessoa entende, poxa, eu tenho alguns colaboradores em casa, eu vou deixar meu escritório sede, que a gente faz para as empresas também, né, o próprio escritório privado, mas eu também vou deixar o pessoal distribuído. Então é um modelo híbrido, você pode estar nos 3 lugares e quem escolhe é o colaborador. Você engaja, retém talento. E o mais legal é que o gestor ele pode controlar tudo isso por um dashboard que ele vê a taxa de ocupação. Você fala, poxa, o pessoal está usando mais home office. Pô, eu vou melhorar o home office dos colaboradores. Ah, não, eles estão usando mais o escritório, vou aumentar o escritório. Ou ao contrário, está usando menos o escritório, vou diminuir o escritório. Vou colocar a galera mais nos coworkings. Então, hoje a gente tem empresas, vou dar um exemplo aqui, como Acreditas, com mais de 1.500 colaboradores, utilizando mais de 100 espaços ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, você fala assim, quando que uma empresa tem 100 escritórios no Brasil, chega a 100 em São Paulo mesmo, 100 lugares diferentes. Melhora tudo, melhora porque a pessoa trabalha perto de casa, que é uma tendência do close to home. Tem uma segunda questão que é trabalhar em squads, né? Então, eu tenho meu squad, eu vou junto com eles trabalhar, eu não preciso estar com todo o resto do time. E a questão de segurança também e distração do home office, que a gente chama. Então, às vezes você está no seu home office que está tendo barulho, você quer ver pessoas, né? Está tendo distração da família, do vizinho, e aí você tem nesse modelo um modo de você suplementar, né? Acrescentar aí o home office. Então, foi um pouco do que a gente falou. E aí, a última pergunta que você fez, desculpa, Armindo, você falou, era isso, né? Da questão que você gostaria de saber. Isso. E Fábio, tinha perguntado da sua questão da aproximação com a comunidade. Com a comunidade. Como que isso te ajuda, influencia? Não, boa, exatamente. O que é o mais legal de qualquer comunidade, assim, que eu vejo de startup, tem as mais engajadas, tem as menos engajadas, mas é aquela questão do give back, né? Que é muito falado aí. Você dá o seu conselho, você dá seu conhecimento sem esperar nada em troca. Isso é muito gostoso, porque quando você dá, depois você vai receber lá na frente. Isso a gente viveu já vários momentos da nossa vida e vive intensamente. E eu não digo intensamente algum dia ou outro, é todos os dias. Hoje mesmo a gente sai de uma reunião mais cedo, aprendendo com pessoas que estão na nossa frente e justamente ganhando essa mentoria. E ao contrário também. Então tem pessoas que estão iniciando agora e que a gente pode dar uma informação, um caminho melhor para elas não baterem a cabeça. Então, quando eu penso em comunidade, eu vejo que tem fases diferentes de uma startup. Tem aquela startup que está na idealização, tem startup que já está no protótipo, no MVP, tem aquelas que já validaram o modelo de negócio, mas ainda não está tracionando. Depois tem aquelas que já está tracionando, gerando receita, e tem aquelas que estão escalando, né? Aquelas que já estão no outro âmbito aí que a gente conhece e chegando a ser unicórnios, etc. Cada uma dessas fases você tem dificuldades, que é normal do caminho, né? Tanto de gestão, de processos, de tudo, né? Da empresa como um todo, e já tem alguém que possa ter feito isso. Então, quando eu converso com um empreendedor e falo, poxa,
Como é que você fez essa questão sua de stock option, de contratação, ou mesmo como é que você está fazendo, sei lá, a evolução do seu produto em relação a agora, que está escalando, e aí eu troco uma ideia. Agora, quem está começando e às vezes está fazendo um MVP, eu posso ajudar, né? Porque eu já passei por isso. Agora, quem está lá na frente, já está no scale-up, lançando internacionalmente em outros países, eu tenho que aprender com esses caras. E nessas comunidades, você tem essa possibilidade. De uma forma muito natural, principalmente aqui de Belo Horizonte, no São Pedro Valley, de uma forma muito humilde e muito amiga, sabe? Ninguém acha que está na frente, por mais que tenham fases diferentes, ou maiores do que ninguém. Então, é literalmente assim, você chama para um café, para uma cerveja e aprende com o próximo. Isso é muito legal. Eu gosto muito dessa oportunidade. E quando precisarem, é o que eu sempre falo também nas comunidades que eu estou envolvido. Conta comigo, eu sempre estou disponível aí para contar um pouco e ajudar um pouco a próxima startup a evoluir. Muito bacana. Eu queria voltar no assunto do Anywhere Office. Esse é um tema muito legal e eu queria entender um pouquinho, Pedro, como é que você tem visto esse tema dentro das empresas, como você tem visto esse tema na cultura das empresas. E também comentar aqui, a SGA ela entregou o maior caso da América Latina no mercado privado, né, do desktop, da estação de trabalho do usuário na nuvem. Então, isso se conecta muito com esse tema do Anywhere Office, porque a gente possibilitou para o cliente que a gente fez esse caso, o caso já é público, é um Contact Center, AIC, para 4.000 usuários poderem trabalhar de qualquer lugar, inclusive da sua residência, e acessar as ferramentas de trabalho para continuar atendendo várias das empresas que a gente se relaciona no mercado. Então, isso é bem legal porque para o segmento que vocês trabalham, do espaço de trabalho, dos coworks e tal, que fornecem, de repente, um tipo de equipamento que qualquer pessoa que chega pode acessar, conectando com a ferramenta de trabalho já na nuvem, começa a ter também um valor bastante grande, pode ser uma evolução do próprio cowork oferecer um pouco mais de valor, trazendo essas ferramentas que o device, né, que a gente fala, passa a ser um dispositivo só de acesso. Ele não é mais o que carrega as informações, porque elas já estão posicionadas na nuvem. Mas eu queria entender, na sua visão, dentro desse tema, como é que você enxerga hoje na cultura das empresas. Não, muito bom. É bom até, depois vamos conversar mais sobre isso também, para a gente evoluir nossas parcerias aí e trazer isso para todos os espaços da nossa rede. Mas o que trazendo um pouco para o pessoal que está nos ouvindo, Anywhere Office já é uma tendência que vem acontecendo do trabalho remoto, né? Então, antes, né, quando você vê lá da Revolução Industrial, nossos escritórios, as fábricas, né, os modos como a gente ia trabalhar, os espaços de trabalho, eles eram muito engessados e centralizados, né? Eles tinham toda uma gestão de comando e controle, então você tinha aquele gestor que ficava, né, naqueles ambientes abertos, olhando, sabe, todo mundo trabalhando. Depois evoluiu para um olhar digital, né, com a questão da internet, da digitalização, mas mesmo assim ele tem aqueles gestores, né, tinham, né, a gente até, não é possível que tenha mais isso, a gente não acredita mais, que ficam olhando as telas das pessoas que estão trabalhando mesmo, coisas desse tipo, para querer comandar e controlar aquela pessoa. E quando você pensa no futuro do trabalho, ele é muito maior que isso. Você pensa que a internet não deu uma possibilidade, se a gente pensa nos nossos avós, nossos pais, não tiveram essa oportunidade de poder conectar e trabalhar e gerar valor para o que você está fazendo, da onde você esteja. Não necessariamente você tem que estar naquela fábrica lá na Revolução Industrial, ou mesmo no seu escritório central. Você tendo tecnologias, como você mesmo citou, que consegue fazer com que você fique na nuvem, né? Sua empresa está na nuvem. A gente brinca, mais do que na nuvem, o escritório está na mochila, a gente fala, sabe? A gente tem até uma camisa falando sobre isso. Porque, no final das contas, é isso. O que você precisa é você ter uma comunicação muito forte com o seu time, confiança, né? Sair dessa questão de comando e controle e ir para uma questão de resultado. Então, o Pedro tem que entregar muito mais o resultado no final do dia do que ele tem que trabalhar às 8 horas ou às 20 horas, o que for em relação de 9 a 5, etc., aqueles modelos. Então, isso veio mudando, né, com a questão da internet, com a questão, muita gente fala, não, poxa, não tinha usado Zoom, etc., mas as ferramentas já estavam aí há tempo, né? Eu acho que é muito mais cultural. Exato, a mudança é cultural, a mudança vai das empresas mesmo e é top-down. Infelizmente, a gente sabe que se não é o gestor, se não é os founders, se não é os C-levels acreditando nisso, sabendo que qualidade de vida importa para os seus colaboradores, muito mais. Na verdade, isso gera mais resultado para a empresa, né? E aí, isso traz
esse resultado final que acaba sendo o Anywhere Office. Então, o Anywhere Office, essa tendência é você poder trabalhar de qualquer lugar, onde você tem uma internet, onde você tem um equipamento para fazer com que o trabalho aconteça. Então, tem gente que tem um laptop, tem gente que consegue chegar no espaço e ter ferramentas, como você citou mesmo, um desktop com mais telas, etc., que você consegue produzir em espaços que estejam com a infraestrutura correta, tem que citar também. Não é ser negligente em relação a isso, a gente cita muito isso também. Então, claro, você pode trabalhar de um hotel, você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar de um coworking, você pode trabalhar do escritório próprio da empresa, vários escritórios, como a gente citou aqui, desde que você esteja dando a condição para o colaborador. O Ministério Público mesmo, do Trabalho, soltou recentemente, inclusive, né, uma questão sobre o home office, a evolução que está tendo aqui no Brasil. CLT, teletrabalho, era algo que não era falado muito aqui no Brasil, é recente, né? Relativamente recente, poucas empresas já estão aplicando isso. Com a pandemia, isso foi incentivado. E aí, no fundo, é você poder trabalhar de qualquer lugar, nossos colaboradores poderem trabalhar de qualquer lugar, e um dia você falar assim, poxa, hoje vou viajar de feriado, vou para tal lugar, vou antes, né? Vou trabalhar de um coworking lá, vou produzir. E aí, o cuidado que eu quero citar aqui, tanto do home office, como do escritório, como do coworking, é ter o espaço adequado. Então, tem que ter uma cadeira boa, né? Uma internet boa, um espaço com uma iluminação boa, ergonomia super importante. Então, muita gente fala assim, eu sou trabalho remoto, beleza, a galera tá bem. E aí você vai olhar, o pessoal tá, às vezes, com um laptop no sofá de casa, ou mesmo numa mesa de jantar. Então, a empresa... É o que mais acontece. É corresponsável por esse ambiente de trabalho. E hoje, querendo ou não, esse ambiente de trabalho é tudo. Não existe mais você achar que é só controlando a pessoa na fábrica, no seu escritório, que a empresa vai produzir. Você tem que conseguir contratar pessoas de qualquer lugar no Brasil e no mundo. Para você fazer isso, você tem que ser Anywhere Office. Para você conseguir dar qualidade de vida para o seu colaborador poder um dia estar num lugar, um dia estar no outro, um dia pegar a filha dele na escola e trabalhar num espaço mais perto, pegar menos trânsito e etc., é o Anywhere Office. E você conseguir escalar. Então, vamos dizer assim, hoje a gente está com 60 pessoas no Beer Coffee, amanhã a gente vai estar com 100, 200. Como é que eu escalo numa velocidade como o meu negócio? Com o Anywhere Office. Colocando as pessoas em espaços de trabalho como compartilhado, como os coworkings. Então, eu consigo pegar uma sala, diminuir a sala, aumentar as salas, complementar com home office, com certeza. Eu sei, a gente não, por mais que a gente venda os espaços de trabalho, a gente não é hipócrita em falar que a gente não usa o home office, pelo contrário, a gente vê o home office como sendo algo entre 20% e 15% da nossa utilização. Os outros é complementado pelos coworkings e pelo escritório. A gente até estima que hoje o escritório vai voltar numa capacidade de mais ou menos 40% e o resto nesse modelo híbrido. Então, esse é o Office para a gente, muito mais do que uma hashtag, algo que é usado muito agora que o pessoal está falando, mas é uma tendência, é uma forma de viver o futuro do trabalho. E a importância da gente ter plataformas como a Birocoff para poder credenciar bem esses espaços de trabalho, né? Isso traz uma segurança muito grande para as empresas que querem fazer essa contratação ou estruturar, né, para os seus profissionais um modelo de trabalho que tenha ali uma robustez, né, toda uma garantia de qualidade mínima ali por trás, né, Pedro? Exato. A gente faz uma qualificação, né, dos espaços, isso ele é realimentado pelos próprios usuários, isso que é muito legal da plataforma. Então, sempre que algum usuário usa o espaço, ele dá uma nota de 0 a 5, fala o que pode melhorar. Ao contrário, também o parceiro nosso dos espaços de escritório de coworking dá um feedback sobre o cliente, sobre aquela empresa, e isso faz com que a gente evolua cada vez mais. E aí, quando a gente fala de estrutura de espaço, não é só cadeira e mesa, né? Como você mesmo citou, a estrutura cada vez mais, eu até imagino, assim, pensando até futurístico, assim, um pouco para o futuro, agora vocês estão colocando desktop, mas daqui a pouco vai ter óculos ou VRs mesmo nesses ambientes de trabalho, que a pessoa não precisa nem de levar o laptop, ela chega leve, conecta na nuvem, conecta a sua empresa toda, consegue ter um bom dia de trabalho, ele sai e deixa aquele aparelho lá, mas a empresa, a internet está toda conectada. Uma coisa que é legal do Anywhere Office também, que eu esqueci de citar, é a possibilidade de você ter diferentes fusos horários. Então, quando você contrata pessoas, hoje a gente está disponível em 4 países diferentes, com pessoas dentro da empresa, os nômades, em 4 países diferentes, dependendo da hora que a gente for atender o cliente, eu tenho pessoas praticamente 24 horas trabalhando na empresa. Por quê? Tem pessoas que estão acordando na Europa, a gente está aqui dormindo, e aí eles já estão trabalhando. Quando a gente inicia o nosso dia aqui, eles já estão no momento da tarde,
e a gente pega aqui e vai continuando assim. Então, isso é muito legal para empresas que têm esse modelo de distribuído, híbrido, que você consegue atender seu cliente num formato muito mais de qualidade, porque você sempre tem disponibilidade para isso, com a sua equipe, com a sua contratação, com a sua expansão. Muito legal. Agora eu estou curioso, Pedro. No começo, quando vocês começaram, como é que foi esse processo de desconstruir as crenças que existiam sobre o que você bem citou, comando e controle, para começar a construir mais uma crença de contexto, né? Contexto e liberdade. Exato, exato. A gente começou, assim, sendo super transparente. Eu ficava no Chile, Roberto estava em Belo Horizonte e o Eric em São Paulo, sócios. Então, a gente, por necessidade, já do início da empresa, a gente teve que aprender a trabalhar à distância. E aí, nesse momento, a gente falou, vamos aprender. Vamos a gente mesmo ser os próprios testes, né, internos da nossa empresa para a gente aprender esse modelo, conseguir gestão com esse modelo, não só de ferramentas, mas de processos, rituais. A gente tem vários conteúdos, depois eu posso pedir para o pessoal mandar também, a gente manda para o pessoal que está nos ouvindo. Temos um webinar que a gente fez no YouTube contando todo o nosso playbook do trabalho remoto, como que a gente fez isso. Mas inicialmente, basicamente a gente confiou e falou, ó, desde o início, a gente vai com os nossos princípios, o que a gente acredita como pessoas, e a gente tem uma sinergia muito boa como sócios, a gente vai criar essa empresa sendo 100% transparente. Então, hoje, o nível de transparência que existe no Be Your Coffee, de processo, de responsabilidade, de números, então, todos os dias, todos os números são acessíveis para todo mundo. Tem que ter contexto, né? Então, uma pessoa que a gente contrata ontem mesmo, essa semana, entrou o Lucas, um designer de Cuiabá, e ele não tem ninguém em Cuiabá do Be Your Coffee, mas ele tem todo mundo dos Nomads online disponível para ele, trocando essa ideia. Então, ele entra num ambiente que ele tem que ser bem recebido, certo? Assim como no escritório físico. Então, a gente tem todo um ritual de entrada, um onboarding, para ele conhecer quem são as pessoas que estão trabalhando. E isso é a transparência, é o contexto. E aí vem aquela questão da confiança, né? Como que a gente muda o comando e controle? Dando autonomia. Você tem que já ter pessoas, desde a seleção, né? Desde o formato de seleção dessas pessoas. Então, a gente faz alguns testes, eu sempre conto, esse teste, ele já até batido um pouco, então não tem problema que eu não estou fazendo mais ele, que quando a gente vai entrevistar alguém está no processo de seleção, eu costumo ligar, às vezes, por WhatsApp, por exemplo, de vídeo, e a pessoa estranha, né? Poxa, ele está me ligando, falou que ia marcar aquela reunião, peraí, ele me ligou antes da reunião de vídeo, e tem muita gente que às vezes não atende de vídeo, ou atende de outra forma, e fala que está ocupado. Claro, eu liguei naquele momento, não era para fazer entrevista, não era para a gente conversar sobre trabalho, mas eu queria ver como que era a reação da pessoa em momentos de flexibilidade, principalmente online, né, que é o que a gente trabalha muito. E aí tem vários casos, por exemplo, da Raquel, que está conosco aqui na área de bilhar, que ela atendeu com vídeo e ela estava no meio de um Uber, obra do lado, saindo do carro, e conversou comigo. Oi, Pedro, desculpa, eu estou no Uber. Eu falei, não, eu sei, que bom que você me atendeu. Podemos conversar? Eu vi como que ela se virou e foi flexível naquele momento, que não era nada combinado, não era nada presencial, etc. E ela conseguiu se adaptar. Então, essa adaptação, a gente vê, tem que ter esses skills, né? Os colaboradores nesse modelo de autogestão, de flexibilidade, eles têm que ter esse skill. Porque com esse skill, você pode dar autonomia, você pode dar confiança que eles vão se virar, eles vão gerar um bom resultado e vai ser prazeroso para eles. Porque tem aquelas pessoas que precisam de ter alguém no cangote falando, olha, faz isso, faz aquilo, e aí isso não vai funcionar no trabalho remoto. Então, vem da seleção, partindo da seleção, a gente faz um onboard muito bem feito para que ele entenda o contexto, como que é a empresa, qual que é a cultura, a história, o que a gente vive aqui dentro, o que a gente espera de você que vai trabalhar remotamente e o que você pode aprender. Aí entra toda a questão de ferramentas, processos, a gente tem 1 milhão de ferramentas que a gente coloca lá. A questão não é a ferramenta, cada dia tem uma nova para a gente aprender, cada dia tem uma nova para a gente conectar, mas é muito mais dos rituais e processos. Feito isso, a gente tem um acompanhamento, então a gente tem o NHS que questiona como é que está indo a empresa, a gente tem os nossos rituais, né, encontros diários, semanais, e não só profissionais, mas também pessoais. Então a gente tem todo dia um happy hour, que a gente chama internamente, que as pessoas se falam online. Toda sexta-feira é sobre um assunto específico, então a gente traz um convidado externo para trazer um conhecimento para a gente. A gente tem ginástica laboral, que é o Floats, que a gente traz justamente para as pessoas conseguirem ter um ambiente de trabalho melhor. A gente tem meditação, a gente tem música, a gente tem várias coisas que a gente vai trazendo para transformar esse ambiente de trabalho, que é o Inner Office, que é o trabalho remoto, muito mais prazeroso e melhor do que o trabalho físico, o trabalho no mesmo lugar. Então, foi esses os desafios, mas assim, é um aprendizado diário, com certeza. Cada dia a gente tem um ponto que tem que melhorar.
tem um ponto que a gente está aprendendo, mas com certeza a gente, hoje, 2020, comparado com 2015, a gente é outra empresa em relação a isso, e podemos falar que a gente tem muito conhecimento e consegue escalar a empresa. Então, se hoje eu precisar de abrir um país novo, uma cidade nova, a gente faz assim. Porque para contratar uma pessoa de Cuiabá ou contratar uma pessoa de Londres, qual que é a diferença? É a mesma. Então, a velocidade com que a gente faz a expansão, até em línguas mesmo, né? Hoje, por você ter já esse ambiente aberto, de fazer uma gestão híbrida, você já começa a já falar uma questão, todo mundo falando inglês, já tem uma questão do contexto interno já ser mais diverso, né? E aberto. Então, isso é muito bom. Eu adoro esse modelo, sempre falo dele, e a gente falava antes, todo mundo achava muito loucura, né? Poxa, como é que vocês conseguem? E hoje todo mundo está por necessidade, aprendendo aí e vivendo isso. Muito bacana, Pedro. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui e vou puxar Claro. uma pergunta já para você, que geralmente elas são conectadas ao momento que a gente está falando, e eu não quero perder essa oportunidade. A Ana pergunta aqui para você, Pedro, em relação aos outros países que vocês também têm operação, você percebe que o Brasil está em um nível abaixo, né, em relação à cultura Anywhere Office, ou estamos no mesmo nível ou um nível acima? Como que você percebe isso? Boa pergunta. Inicialmente, hoje, quando a gente começou em 2015 com um trabalho de 100% remoto, Remote First, a gente só tinha referências de fora, sendo super transparente. Então, a gente tem o próprio GitHub e GitLab lá de fora também, e várias outras empresas, Basecamp, etc., que a gente trazia de referências de fora porque não tinha internamente. Então, a gente aprendeu muito nas nossas viagens e conversando com fora para ver o que tinha aqui. Um diferencial que eu acho muito essencial no brasileiro é que o modelo de trabalho lá fora ele acaba tendo menos pessoalidade. Então, essa questão de nós sermos sociáveis, de nós sermos pessoas com mais empatia e querer saber quem que é a mãe, né? Quem que é a sua família, aquele dia a dia, sabe? Aquele cafezinho que você tem no escritório. Lá fora, as pessoas são um pouco mais frias. Eu estou falando lá fora, mas obviamente eu não estou generalizando. Depende muito do país, depende muito da região. Mas, assim, as referências que a gente possa ter de trabalho remoto. E aí, o que acontece no brasileiro, que coisas que ninguém nunca imaginava ter no trabalho remoto, você começa a ter aqui. Então, essa questão das festas online, essa questão de chegar brindes em casa para você abrir junto com outra pessoa que está online, aqueles negócios das lives que estavam acontecendo no começo da pandemia, aquilo acontece aqui no Brasil e aí que está essa questão da criatividade e fazer a diferença. Porque nós, que somos ser sociáveis e precisamos estar em conexão com as pessoas, o brasileiro acaba tendo essa inovação. Então, eu acho muito positivo e o brasileiro está à frente nesse quesito. Agora, quesito de disciplina, ferramentas, hoje tem acessibilidade para todo mundo, né? Não existe mais essa de, poxa, você está usando isso aqui, não tinha isso aqui no Brasil. Tem tudo. A ferramenta que a gente usa é de fora, tem ferramentas internas. O Bureau hoje a gente está disponível aqui em Portugal, mas tem outras ferramentas também que você possa utilizar parecidas conosco. Então, acaba que em outros países, você tem acessibilidade aqui no Brasil como tem em outros países. A desculpa não é essa, é muito mais cultural e como que você traz o jeitinho brasileiro do seu escritório que você já tinha para o âmbito digital. E isso o brasileiro está indo muito bem, a gente está gostando de ver, eu não vejo que a gente está nem um pouco para trás. Muito legal. E quem tiver mais pergunta, manda que o Pedro está doido para poder responder aqui para a gente. Ô Pedro, você falou aí que pós-pandemia vocês acreditam que 40% das pessoas vão permanecer dentro dos escritórios e o restante vão trabalhar num modelo híbrido, né? E eu queria entender como é que tem sido esse mercado, né, que a Birocoff está inserida, mercado de espaço de trabalho, como é que vocês estão enxergando aí o pós-pandemia e também durante a pandemia, como é que aconteceu o movimento do negócio de vocês? Escalou? Ele se manteve? Como é que repercutiu isso? Legal, legal. Então, contando um pouco do nosso mercado, a gente está inserido no mercado de real estate, especificamente no mercado de escritórios compartilhados. Hoje esse mercado ele representa menos de 5% do mercado global de real estate de aluguel. Então, quando você pensa em um escritório, você pensa num prédio, numa laje, que a própria empresa constrói, né, o seu escritório, constrói sua mesa, cadeira, etc., e faz a gestão, né, facilities, toda a questão de luz, água, tudo é gerenciado pela própria empresa, o que acaba sendo muito custoso e aquela gestão não tão eficiente. O que acontece com esse modelo híbrido
é que você dá uma liberdade para os próprios donos de prédios terem uma evolução no seu modelo de negócio. Então, se fosse trazer para o ambiente residencial, é como se você vendesse a casa mobiliada, sabe? Que você pode agregar um valor naquela residência, porque você está agregando serviços naquele ambiente, e a mesma coisa nesse ambiente, de forma bem didática e leiga, seria o que está acontecendo nesse ambiente de escritórios flexíveis. Tem uma previsão, né, que vem da JLL, que até 2030 a gente teria 30%, esse mercado que representa 5%, viraria 30% em 2030. A gente está acompanhando números e a gente está acompanhando tendências e a gente acredita que isso adiantou 10 anos. Então, a gente acredita que hoje, já passando agora os próximos anos, a gente vai chegar nesse âmbito de 30%. Por quê? Número um, as pessoas não querem, as empresas não querem mais ter aquele escritório enorme, com uma sala enorme para um diretor, com um custo enorme, sem ter, de fato, a utilização. Então, quando você fala assim... Descobriram isso, né, Pedro? Na pandemia... Descobriram. Exato. Qual que é o metro quadrado mais caro? O metro quadrado mais caro é aquele que você não usa. Então, não adianta a pessoa querer negociar um melhor aluguel, melhor ponto, o metro quadrado em tal região é mais caro que tal região. Sabe qual que é o metro quadrado? É que você não usa. Então, se você não está usando o seu escritório, porque ele tem muitos ambientes, ou ele é muito maior do que você necessita, ou as pessoas estão trabalhando de forma híbrida, né, agora de coworkings, de casa, você tem que diminuir o seu escritório. Então, quando você pensa nisso, abre-se uma oportunidade, e a gente está vivendo isso agora, principalmente por causa da pandemia, que grandes corporações, então a gente pode citar Uzi Minas, XP, várias grandes corporações que têm N, pegaram seus escritórios ou entregaram por completo, ou mesmo diminuíram pela metade, por um terço. E o que acontece com os donos desses espaços, né? Os donos desses prédios, dessas lajes? Eles têm que inovar. Eles têm que mudar seu modelo de negócio para atender esse modelo híbrido. Então, o modelo híbrido é aquele espaço que você vai poder trabalhar um dia, sair. Eu vou poder trabalhar um dia... por exemplo, você está em Belo Horizonte, você vai poder um dia, eu quero trabalhar sozinho, vou para esse espaço para trabalhar sozinho. No outro, eu vou com o meu time para fazer uma reunião. Então, eu uso um outro espaço. Na terceira vez, você vai, na verdade, fazer uma reunião com o cliente. Então, você já usa uma outra sala, que é uma sala de reunião. Então, cada utilização que você for tendo, você tem muito mais a liberdade de escolher o modelo, né? Gastar muito menos, você está pagando só pelo seu uso nesses modelos híbridos. Então, esses espaços de coworking estão muito à frente já da tendência que já estava acontecendo. Começou em 2008 essa tendência de coworkings, com o lançamento em 2017, 2008, por causa da crise dos Estados Unidos imobiliária. Com essa crise, as empresas tiveram que reduzir custo e viram uma oportunidade nesse mercado. Falou, poxa, eu vou colocar as pessoas num espaço que é mais bem aproveitado, sob demanda, contratos menores do que contratos 10, 5 anos, contratos bem menores, chegam a ser diários ou mensais, para que você possa colocar a sua empresa com menos risco. Você troca o CAPEX, né, por OPEX. Aquilo que você investiria milhões naquela sua empresa... Adoro isso daí, viu, Pedro? Tudo, exato. CAPEX por OPEX. Muito bom isso. Exato. E aí, quando você pega esse OPEX, você economiza, o que sobra? E aí, hoje em dia, você tem que pensar dessa forma, e é assim que as grandes empresas CFOs que a gente conversa pensam. Por mais que você está economizando aqui no seu metro quadrado, no seu espaço de trabalho, você tem que pegar esse dinheiro e colocar nas pessoas. Então, o que eu falo nas pessoas? Você tem que dar a melhor ferramenta para ela. Você tem que dar melhor o espaço, não só de trabalho, mas as ferramentas para ela trabalhar, a tecnologia para ela trabalhar bem. Você tem que dar uma qualidade de vida. Então, benefícios que estão surgindo, né? Justamente, então, vou citar alguns que a gente tem aqui internamente. A gente tem um que chama Bork Wings, Bjorkhoff Wings. A gente paga de 10% a 30% da passagem quando as pessoas viajam para alguma cidade que tenha coworking. É pago pela empresa. De manhã ou de tarde, a pessoa pode pedir, quando ela tiver um coworking, que a gente chama de snack time, que é um lanchezinho pelo aplicativo de delivery. E aí, a gente usa hoje o iFood, que é nosso cliente também, e aí a pessoa pode usar de forma, obviamente com bom senso, mas de forma livre. Então, isso são benefícios que a gente vai trazendo, que é melhor do que se você tivesse uma geladeira no seu próprio escritório. Porque a pessoa pode pedir o iFood o que ela quiser. É melhor do que se você pagasse viagens em só comerciais para as pessoas. Não, porque ela pode viajar o que ela quiser. E aí você traz esses benefícios e as empresas CFOs, principalmente quando a gente conversa, que pensa assim, não, eu não tô indo para a questão de economizar apenas. Pelo contrário, eu estou indo para eu ter menos risco, mais flexibilidade no crescimento, aumentando a qualidade de vida para o colaborador e trazendo reinvestindo na galera. Então, a gente vê esse mercado indo para esse lado, os proprietários evoluindo seus espaços para estar preparado para essa demanda, principalmente os espaços de coworking que já estão bem posicionados agora. Durante a crise, claro, os primeiros 2, 3 meses aí, a gente acabou tendo um lockdown geral, né?
Então, mesmo esses espaços, eles tiveram que se adaptar. Então, estavam tendo desde empréstimos de cadeiras de trabalho para o home office, ajuste para alguns eventos ou mesmo pontuais encontros para as pessoas ir para esses coworkings. E agora, assim, eu posso dizer, desde julho, a gente já começou a ver uma demanda muito maior voltando para o mercado. A gente até criou um selo de escritório mais seguro com a empresa de medicina do trabalho aqui de Belo Horizonte, que chama Sercom, justamente para as pessoas entenderem que esses espaços estão preparados com distanciamento, com máscara. Estou aqui com a minha máscarazinha também, estou só sem porque eu estou no ambiente privado aqui agora, e com gel, com tudo preparado para poder voltar para o escritório. Isso está começando em julho, agosto foi aumentando a demanda, e cada vez mais esses espaços eles estão preparados. E aí, quando um dono de um prédio ou de um aluguel não tiver todas aquelas facilidades, a comunidade para as pessoas se conectarem, um coworking que saiba entregar esse tipo de serviço, eles vão estar para trás. Essas empresas vão falar assim, não, eu tenho home office, eu vou ter um escritório privativo, mas dentro de um espaço como esse, e vou deixar a galera híbrida. Vou deixar a galera contornando em tudo isso, né? Girando em tudo isso. E aí, esse mercado, não só, eu contei um pouco do lado do proprietário, mas do lado das empresas, é bem o que eu falei, não só da questão de investir nos colaboradores e redução de custo, mas pensando no crescimento. Falando assim, se eu quero crescer e tendo menos risco, eu tenho que... É um modelo de necessidade já, sabe? Deixou de ser uma questão de tendência também. Antes era coworking é tendência, cool, etc. Hoje, você pega corporações como clientes nossas, Itaú, Banco Inter, Algar, empresas grandes, enormes, fazendo esse tipo de utilização, e antes eram só empresas menores. Hoje, eu posso citar que mais de 50% são grandes empresas dentro do Be Your Coffee, dentro da nossa rede de coworkings. Então, é uma tendência real que empresas grandes já estão aplicando. Muito legal isso, porque você disse que a gente acelerou 10 anos, né? E essa movimentação, inclusive não esperada, né, Pedro? Ela traz uma série de oportunidades, mesmo para as empresas que estão fazendo esse movimento, ou seja, perdendo seus inquilinos ali. Você tem também outras oportunidades agora de inovar, inclusive de se diferenciar do seu concorrente ou de um outro modelo de negócio que possa ali concorrer em receita com você, né? Então, isso é muito interessante. Pedro, eu queria falar sobre o futuro é flexível. Queria falar sobre isso. Esse é um tema muito importante, super conectado com o contexto de mundo que as empresas estão vivendo, num âmbito mais amplo, inclusive. E eu queria entender, na sua visão, o que você entende do futuro é flexível, como é que a tecnologia ela também está presente dentro desse cenário. E aí depois eu quero também comentar um pouquinho como é que eu enxergo isso para a gente poder trocar esse bate-bola aqui. Trocar a figurinha. Não, muito bom. Futuro flexível é muito do que a gente já vem batendo esse papo aqui, né? A gente fala... Eu gosto de falar de 4 grandes tendências aí. O primeiro é o close to home. Então, ser flexível é você valorizar... Eu não vou mais morar agora em grandes centros, né? Eu posso ter liberdade de morar em outras cidades, morar perto da praia, morar na montanha, cada um com os seus interesses claros. Tanto que é uma tendência que você vê de residências, né, aumentando a demanda por regiões como essa. E aí você vai trabalhar perto de casa. Por que você vai trabalhar perto de casa? Porque eu quero pegar menos trânsito, quero ter mais qualidade de vida, voltar para casa almoçar com minha família, quero ver meus filhos perto de mim. Isso faz com que você tenha mais qualidade de vida, aumente a produtividade da empresa e faça isso acontecer. Mas antes todo mundo fala, mas como, gente? Eu tenho que ter meu escritório, todo mundo tem que ir para o mesmo lugar, todo mundo tem que morar no centro de São Paulo, né? Na Faria Lima ali para conseguir ir no escritório da Faria Lima. Não mais. Você pode morar em Osasco, você pode morar no norte, mesmo de São Paulo, ou mesmo em outras regiões, em Manaus, e estar trabalhando numa grande empresa como essa, indo num espaço de trabalho perto de casa, ou mesmo de casa, para você produzir. A segunda tendência que a gente fala é o squad office. Muitas empresas estão redistribuindo seus times, então você tem 200 pessoas que antes ficariam no mesmo prédio, no mesmo andar. E aí você pega essas 200 pessoas e corta em 10, vamos falar assim, 20 corta em 20, squads de 10 pessoas. Esses squads de 10 pessoas, cada um pode, essas 10 pessoas devem trabalhar juntos, porque elas têm que produzir, elas querem se encontrar e faz mais sentido para elas, mas elas não precisam estar junto com as outras 190. E aí essas 10 combinam de hoje, vamos trabalhar na Faria Lima, vamos trabalhar em outra região, ela reserva, vai para um espaço e trabalha lá, seja fixo ou seja híbrido. Né? Fixo, quando eu falo, é da própria empresa, híbrido, ela pode usar de acordo
pagar só pelo uso, o que é muito bom. E a terceira tendência que a gente fala muito é do touchless economy. Então, você pega, hoje, principalmente por causa do Covid, mas isso já era uma tendência que estava vindo, todas essas questões de você entrar no ambiente de trabalho e não ter que encostar em nada, né? Então, se você entra... Então, antes você... Com reconhecimento facial, você já entra no escritório. Você tem a questão própria do QR Code, né, que está acontecendo. Touchless economy nos pagamentos, né, que a gente está vendo aí, graças a Deus, o Pix, etc. Várias coisas ajudando a gente aí a facilitar isso. Então, no ambiente de trabalho, isso também é uma tendência. No futuro flexível, é uma tendência. E, por último, o Anywhere Office, como a gente já falou aqui, mas resumindo novamente, é você dar essa liberdade e falar assim com o colaborador: eu confio em você. Eu confio no que você vai entregar de resultado, muito mais do que você vai trabalhar em horas. Para isso, eu estou te dando a liberdade de escolher. Hoje, você vai trabalhar de casa, de um escritório perto da sua casa, ou você quer vir para a sede? Você que sabe, você escolhe. Quando você faz isso, muito mais do que todos os benefícios que a gente já contou aqui, né, em relação ao real estate, é um benefício de você falar assim: eu confio em você. Eu confio nesse mindset de transparência, liberdade, contexto. Isso transforma aquela pessoa a mudar a empresa, a crescer, a pensar longe. Então você fala assim: poxa, se hoje o Be Your Coffee pode contratar qualquer pessoa no mundo, por que eu vou olhar apenas para o talento do Brasil, né? Eu vou olhar para o talento do mundo todo. E aí eu tenho um ambiente para crescer, não só a aquisição de talento, mas também a empresa. Então, mas ao mesmo tempo, e aí sempre falando com o RH, a gente conversa muito sobre isso, as empresas também da China, dos Estados Unidos, também podem contratar nossos colaboradores, podem contratar as pessoas aqui no Brasil. E aí que abre uma oportunidade de você falar assim: como que você vai se diferenciar? Então, o futuro flexível é você dar a flexibilidade. Se você não der a flexibilidade para o seu colaborador, o outro vai dar. E se o outro vai dar, entra como um benefício, entra como uma qualidade de vida e muito mais. E aí tem vários números que a gente pode trazer de pesquisas. As pessoas preferem trabalhar perto de casa, ou mesmo até receber uma promoção menor do que em outro lugar, se tiver a escolha de poder escolher que dias ir para o escritório. Isso é uma coisa que para a gente, que já está há mais de 5 anos falando isso, é uma coisa super simples. Mas para muita empresa, fala assim: como assim? Só vai no escritório no dia que quer? Exato, porque o escritório, ou o coworking, né, quando eu falo escritório é tudo isso, ele está ali para ser um ambiente, para ser uma ferramenta para aquela pessoa, e não uma obrigação. Então, ela precisa de um escritório para produzir mais? Ela vai hoje. Ela precisa para encontrar alguém? Ela vai hoje. Mas se ela fala assim: ah, não, hoje meu home office está tranquilo, eu vou ficar um dia aqui. Beleza, está de home office também. Então, é esse modelo que faz tudo isso ser flexível, fazendo com que as corporações e as empresas fiquem mais leves, cresçam com mais eficiência. A gente teve que aprender agora na pandemia a ser mais eficiente, como em 2008 também, quando criou o mercado de coworkings, mas isso acaba aumentando a fatia no mercado. Então, grandes empresas estão entrando no mercado com isso, vão aumentar para 30%, e mais do que uma tendência, como eu disse, já é presente, mais que futuro, né? É o presente flexível aí para todo mundo. Olha que bacana, né? A gente está falando aqui de uma série de oportunidades que as empresas têm de trabalharem de uma forma inteligente no meio de uma crise, de uma pandemia, criando, inclusive, com o futuro flexível, benefícios, né? Não só financeiros, né, econômicos para a própria empresa, mas também de uma qualidade de vida maior para o seu colaborador. E a importância, você falou muito assim, a gente começou no B2C, evoluímos para o B2B, né? Uhum. E num modelo como esse, né, o seu próprio cliente passa a ter a própria sede dele como uma possibilidade de você também gerenciar, né? Então, Exato. olha o tanto de oportunidades que numa pandemia, né, Pedro, a gente começa a ter, e também a relevância de ter uma plataforma como o Be Your Coffee, já estruturada, pronta para ajudar as empresas, inclusive, a serem mais inteligentes na forma. Então, eu, como colaborador, entro no Be Your Coffee e escolho: hoje eu quero trabalhar lá na minha sede, ou eu quero trabalhar num coworking, ou eu quero trabalhar em home, né? Ele começa a gerenciar isso tudo. E olha que legal. Quando a gente fala no futuro é flexível, hoje eu estava batendo um papo com o CFO de uma grande empresa, e a gente falando sobre isso, ele estava tomando a decisão se ele comprava um escritório, né? Ou alugava um. No nosso caso aqui, se ele mantinha uma estrutura toda de equipamentos e tal dentro de casa, ou se ele utilizava a nuvem. E o que está acontecendo com todos os negócios, muito acelerado pela pandemia, Pedro, é a transformação digital. Todas as empresas têm o desafio de se transformar. E uma abordagem que eu gosto muito é como nós utilizamos nossos dados para criar novos modelos de negócio.
Perfeito. Então, pensando que nesse contexto de transformação que todas as empresas estão vivendo, o desafio, principalmente o desafio de pensar o amanhã, como é que no meio disso tudo que a gente está vivendo, Pedro, a gente consegue entender o que vai acontecer no próximo ano? Então, o que tem mais acontecido são as incertezas do que vem amanhã. Então, Exato. quando você fala que eu não sei o que vem amanhã e o futuro é flexível, dá um match, dá casamento nisso daí. Faz todo sentido. E aí eu estava conversando com esse CFO que o desafio das empresas não é tentar adivinhar o que vem pela frente. É como é que elas estruturam as suas empresas para serem flexíveis hoje, para se adaptarem ao que vem pela frente em termos de incertezas. Para estar pronta, assim, né, para o futuro, né? Exatamente. Exatamente. E vocês ajudando as empresas faz todo sentido, né, nesse ambiente. E, assim, a gente até... É um absurdo, né, quando a gente pensa como que as empresas ainda não estão tornando as suas empresas mais leves, né? Suas empresas nas nuvens, né? A gente brinca que é o escritório na nuvem, vocês da tecnologia, mas de fato, você fala assim, poxa, eu tenho que deixar a minha empresa voar, né? Literalmente, tem que estar nas nuvens. E você vai colocar o próprio escritório, pô, você vai investir aquele capex enorme, não fazia sentido. Então, eu também concordo 100% com o que você falou. Você vive aí do lado mais da tecnologia em si, né? A gente está aqui do lado dos ambientes de trabalho e a gente vê que os dois se complementam, né? Para fazer com que as empresas estejam prontas para esse futuro mesmo, que é flexível. Tem que ser. Muito bom, muito bom. Tenho perguntas aqui do Tiago Alvarenga. Pedro, na sua visão, quais são os pontos de atenção para as empresas que querem mudar para o modelo híbrido terem sucesso? Boa, boa. São duas simples, mas super difíceis de atacar, e aí eu posso dar mais dicas depois. Primeira, você tem uma cultura muito bem gerida para isso funcionar. Então, começa da comunicação, começa dos princípios, você trazer isso como algo que está aprendendo, vai evoluir e que, como você mesmo citou, Armindo, é uma questão de ter sempre em transformação, é adaptável, flexível, né? Você tem que estar se movendo. Então, você tem que criar essa cultura e essa cultura você tem que, do dia 1 que você fala, poxa, eu vou virar in-ware office, vou ficar híbrido, né? Que muita gente já está por necessidade, tem que aprender como é que é essa gestão, como é que vai ser isso, como é que eu vou fazer isso. E no lado 2 se preocupar com o ambiente de trabalho. Porque se você está fazendo a cultura, as pessoas entenderem, estarem prontas, confiando, contexto, transparência, você tem que dar um ambiente de trabalho também. Você não pode deixar ela na mão. Você vai deixar ela trabalhar, igual como eu citei anteriormente, de casa, às vezes, num lugar super ruim, ela vai ficar com dor nas costas, etc. Isso vai dar improdutividade a longo prazo para a sua empresa. Então, basicamente, tem até aquela aquela história da Coca nova, não sei se você já ouviu falar, Armindo, daquela história que em 1980 e poucos, a Pepsi estava fazendo um desafio com a Coca para saber qual que era mais gostosa e entrevistando as pessoas. E aí eles lançavam de forma vendada, né? A pessoa não sabia qual que ela estava tomando. E aí no primeiro gole, todo mundo começou a falar que a Pepsi era melhor. Ah, não, é a Pepsi, é a Pepsi. Chegou no ponto do CEO na época mudar a fórmula da Coca-Cola para justamente criar, ele lançou uma campanha que chamava New Coke, né, a nova Coca, e lançou no mercado. E foi um super fracasso. Por quê? Porque as pessoas achavam que naquele gole, no primeiro gole, dava para entender. Só que a Pepsi acaba sendo mais doce, etc. Depois foi falando mais sobre isso. Depois que a pessoa ia tomando o resto da lata, ela não gostava da Pepsi. Ela gostava mais da Coca. Então, o home office, a gente pode citar que é um pouco disso. Todo mundo gosta daquele primeiro gole. Naquele primeiro dia é maravilhoso. Né? Você tá lá e tá, hoje o home office é maravilhoso. Aí passa 1 mês, 2 meses. Você começa a falar, nossa, eu só tô ficando de pijama, ela tem que mudar um pouco. Vamos lá. Tem que deixar uma estrutura melhor. Aí vem seu filho gritando, aí vem mais outras pessoas. Aí você fala, epa, não é legal todo dia, talvez um pouquinho é legal. E aí você vai complementando com as outras coisas. Então, o segundo ponto que eu sempre trago não negligencie as suas empresas em relação ao trabalho remoto com a estrutura. Esteja do lado dos seus colaboradores, dando justamente um lugar para ele trabalhar, seja o seu escritório próprio, não precisa ser 100% posições para todo mundo. Com metade do tamanho, né, para as pessoas poderem ir, os coworkings para eles poderem trabalhar com qualidade e, quando eles estiverem de casa, que eles tenham uma estrutura também boa o suficiente. Se não, você tem que ter um coworking perto de casa, porque senão você vai deixar seu colaborador à mão. Dessas duas formas, as empresas estão prontas aí para entrar no trabalho remoto. Pedro Vasconcelos, quando o papo é bom, o tempo voa, subiu aqui o aviso do Instagram, 22 segundos para a gente acabar.
Quero te agradecer imensamente pelo esse bate-papo super rico hoje. Semana que vem estarei com Rodrigo Ferreira, Head Digital Innovation da CEMIG, sim. Pedro, obrigado. Boa noite para você, viu? Obrigado, SGA. Estamos juntos aí. Vamos juntos nesse futuro aí, flexível.